Oi, meu nome é Thaís e eu tô inaugurando aqui o meu canal Panapaná. Eu confesso que eu adiei isso por muito tempo, por medo e vergonha. Fiquei muito receosa de expor as minhas ideias, as minhas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo uma força muito grande me move. Eu tenho esse propósito e eu quero fazer isso. Então eu bolei um jeito de sentir um pouco menos vergonha de ficar falando aqui com você através de uma câmera. E é muito simples. Bom, eu amo fazer terapia. Eu amo a minha jornada de autoconhecimento. E eu amo esses momentos em que eu posso me abrir na terapia sem medo, sem vergonha. Eu simplesmente boto pra fora tudo que tá aqui dentro. E aqui eu criei o meu cantinho do divã. Minha terapeuta tá ali, minha terapeuta, sabe? Imaginária. E é com ela que eu vou falar. Então eu vou falar meio assim de ladinho e vou me abrir totalmente. E espero que isso ressoe em você, que a gente se conecte, que isso diga alguma coisa pra você. Eu simplesmente estou aqui compartilhando a minha jornada. Eu não tenho a pretensão de estar correta em tudo que eu falo, ou de trazer uma verdade absoluta, ou ensinar algo para alguém. Eu sou uma mãe compartilhando a minha jornada, a minha busca por autoconhecimento e cura, e espero que de alguma forma isso possa tocar você. Eu estava aqui pensando, eu estava ouvindo um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um podcast que tem no Spotify que se chama Talvez Seja Isso, em que duas mulheres maravilhosas debatem sobre a leitura do livro. E o quanto ouvi elas falando sobre isso me fez ter vários insights, né? E em uma dos podcasts que eu estava ouvindo, elas citaram assim, o quanto nós mães muitas vezes, né? Se não todas as vezes, idealizamos um tipo de mãe ideal que nós deveríamos ser, né? A gente idealiza quais seriam as melhores atitudes a serem tomadas, qual é o melhor jeito de maternar. Só que essa idealização, ela basicamente todas as vezes ela também é muito irreal, ela é muito cruel, porque tem padrões inalcançáveis. E quando a gente não alcança esses padrões, vem um sentimento de inadequação e de desmerecimento, assim. Eu não mereço o amor dos meus filhos, eu não mereço ser mãe desses filhos maravilhosos, já que eu não posso dar para eles o melhor que eu botei na minha cabeça. E quantas vezes eu me vi presa dentro das caixinhas que eu coloquei para mim. Então, assim, se eu sou mãe, eu tenho... Claro que cada caixinha é diferente, né? Cada mulher tem as suas. Então, talvez as que eu vou citar aqui agora, que já foram as minhas... E a gente sempre vai arranjando novas caixinhas, né? Talvez as minhas sejam diferentes da de você que está ouvindo e da sua amiga ou de outra pessoa. Às vezes algumas caixinhas são iguais, mas... E a gente está sempre tentando se enfiar. Por exemplo, eu tinha na minha cabeça que eu sempre tinha que cozinhar para as minhas filhas. E o fato de que eu não tinha tempo ou não queria me fazia me sentir culpada de que eu não estava cozinhando tudo que minha filha estava comendo na introdução alimentar. Então, quando eu tive minha filha mais velha também, que eu não consegui ter parto normal, foi muito tempo de sofrimento. Eu me sentia absolutamente incapaz, eu me sentia uma mãe incapaz, uma mãe que não pôde dar o melhor, né, para minha filha. E eu fico vendo, assim, o quanto muitas mães se colocam nesse lugar, o quanto a gente está sempre se colocando, porque quando a gente se livra de uma culpa, quando a gente se livra de um autoflagelo, a gente arranja outro. Então, se não é a falta de tempo, é que eu não faço todas as brincadeiras lúdicas e todos os brinquedos, faça você mesmo. Então, a gente está sempre se colocando nesse lugar, nessa culpabilização. E o quanto também isso vem da romantização da maternidade, né? O quanto a gente tem essa venda, a gente compra essa ideia dessa maternidade perfeita, que a gente fala, eu sei que não existe. Eu sei que não existe, mas eu continuo me cobrando para ser perfeita. Eu continuo me punindo pelas minhas limitações. Eu continuo sofrendo pelo que eu acho que devia ser ideal e que eu não consigo pôr em prática.
E quanto muitas vezes esse ideal que a gente se impõe sequer corresponde às nossas características pessoais. Então a gente vê uma mãe que é completamente diferente da gente, sabe? Que tem outras qualidades e outras limitações e a gente se compara. Esquecendo que aquela mãe que consegue fazer aquilo que a gente não faz, não consegue fazer uma outra coisa que a gente já faz. E a gente se coloca nesse lugar. E o que acontece quando a gente vai se comparando e buscando a perfeição? A gente põe barreiras, né? A gente não quer ninguém perto, muito perto, que descubra que a gente não é perfeita. E aí a gente disputa também esse lugar. E a gente cria as barreiras com outras mães. E formamos tribos, né? Então a gente vê, e a internet deixa isso ainda mais claro, tribos de mães disputando. Então é a tribo do parto normal, a tribo da cesárea, a tribo da amamentação, a tribo da fórmula. E no final são mães que, em vez de estar se apoiando, estão disputando por aí esse lugar. E estão falando dos seus lugares de dor. Porque se eu escuto alguém falando pró-amamentação e eu sinto lá dentro de mim, mas eu dou fórmula e eu também amo. Isso fala mais da minha dor do que é o que a pessoa estava falando sobre a amamentação. Igual eu, quando no meu caso me frustrei com a minha cesárea, me doía ouvir falar do parto normal, sabe? Eu me sentia menos mãe. Na verdade, isso estava falando da minha dor. Quando eu curei minha dor, eu pude ver que defender o melhor ou ter estudos falando não estava falando de mim. Eu posso defender a importância da amamentação mesmo se eu não tiver amamentado por algum motivo. Se isso é o melhor, se eu descobrir que isso é o melhor, sabe? E o quanto a gente vai criando essas barreiras entre mães, quando na verdade estamos todos no mesmo barco, com as mesmas dificuldades e com a mesma angústia que é ser o melhor possível para os nossos filhos, criar eles, proteger eles, dar o melhor para eles. No grupo Panapaná, eu fico vendo entre a troca das mães o quanto, quando as mães se abrem, são mulheres que estão realmente dispostas a compartilhar e abrir a sua vulnerabilidade, o quanto nós nos conectamos, independente da gente pensar igual ou não, ou ter as mesmas coisas ou não. Porque aquela dificuldade que não é exatamente a minha, mas é uma dificuldade de uma mãe que está ali chorando, ou se culpando, ou tentando superar, ou buscando o melhor, aquilo ali conecta a gente. Mas é de um lugar do vulnerável e não do lugar do eu quero ser perfeito, sabe? É de um lugar que sai da disputa, que sai das tribos. A tribo vira a tribo das mães. Todas. Não importa em onde você se encaixe. E o quanto isso é belo, o quanto isso sim ampara, tira a gente do lugar de dor, bota a gente no lugar de dar e receber e conecta verdadeiramente as mães. Eu falo tudo isso, mas eu ainda julgo a mim mesma e a outras mães, claro. Porque quando eu me julgo, quando eu sou dura comigo, eu também sou dura com as outras. E quando eu estou buscando a perfeição, eu também exijo a perfeição à minha volta, né? Então, claro que é uma questão de se desconstruir. Mas a cada grupo que eu participo com mães, a cada sessão que eu faço com uma mãe, eu vou me desconstruindo mais um pouquinho. E eu vou conseguindo ser mais generosa comigo mesma. Olhando que todas nós temos dificuldades, qualidades, potências, mas que esse apoio recíproco, ele gera um caminho, uma jornada muito mais leve. Eu torço muito para que cada vez mais mães possam se abrir para esse lugar, possam sair desse lugar de dor que nos coloca barreiras, que nos faz nos juntar só aquelas mães que pensam igual a gente, sabe? Quando a gente está nesse lugar, a gente quer se juntar a mães que reforcem o nosso discurso, que reforcem as nossas crenças, que reforcem o tá tudo bem ter esse defeito, mas aquele não, sabe? E o quanto a gente pode se desarmar e ver que cada uma está vivendo a sua jornada e que é bonita também. E eu torço para que as mães se abram cada vez mais e compartilhem cada vez mais a real da maternidade. A gente vai se fazer um bem danado fazendo isso.